Eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, ninguém quer me ouvir. Se eu morrer, eu não vou fazer falta. Sempre fui excluído de todos. Meus pais não me amam. Ninguém entende a minha dor. Por que ela tinha que morrer? Por que ele tinha que morrer? Por que isso tinha que acontecer comigo? Eu me dediquei tanto e olha só o que aconteceu. Fui traído. As pessoas são injustas. Minha vida é horrível. Por que eu nasci nessa família? Eu sou feia. Por que eu nasci com esse defeito? Eu não presto para nada. Por que eu tenho que sofrer tanto? O que eu fiz para merecer isso? Eu perdi tudo, agora não me resta nada. É melhor morrer do que viver desse jeito. Minha mãe só me critica, meu pai só me bate, minha mãe só faz dizer que não me ama. Minha mãe diz para mim que eu vim atrapalhar a vida dela. Minha mulher me deixou e agora eu estou sofrendo. Meu marido me bate. O que eu fiz para merecer isso? Meu casamento acabou. Perdi todo o meu dinheiro. Não era para eu ter feito aquilo. Eu estou morrendo por dentro e ninguém percebe. Eu não presto para nada. Eu sou uma decepção. Se você fala esse tipo de coisa com frequência, ou simplesmente pensa dessa forma na maior parte do seu dia, tome muito cuidado. Isso pode estar te fazendo experimentar um estado de tristeza profundo. E o sentimento de tristeza, repetido várias e várias vezes, ele pode te levar a um problema chamado depressão. E não ache você que depressão é besteira, balela, ou algo que não se deve dar a devida atenção, mas pelo contrário, é um problema que afeta mais de 320 milhões de pessoas no mundo. O Brasil é um dos países mais depressivos da América. Quase 6% da população brasileira sofre com esse problema. Isso é aproximadamente 13 milhões de pessoas. Se você quer saber os comportamentos que você precisa ter para vencer a depressão de uma vez por todas, esse vídeo foi feito especialmente para você. E antes de iniciarmos, eu gostaria que você me ajudasse a fazer com que esse vídeo ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. Curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque muitas pessoas estão precisando ouvir o que vai ser falado. Para você vencer a depressão é você entender o caminho, o passo a passo que leva uma pessoa a chegar ao estado depressivo. Ninguém entra no estado depressivo da noite para o dia, vai dormir hoje e amanhã acorda depressivo. Não é assim. A depressão ela pode ser originada por diversos fatores, mas o fator mais comum, na maioria dos casos, é devido a um evento que aconteceu na sua vida que você, de certa forma, não aceita aquele acontecimento. Pode ser a morte de uma pessoa importante, o fim de um relacionamento, brigas com algum parente, a falência de um negócio, um abuso que você sofreu, um grande constrangimento público ou qualquer outro acontecimento que só em você pensar gere um sentimento de tristeza, de dor, ou até mesmo de injustiça. E você, por não saber lidar com aquela situação, a todo momento fica pensando naquilo que te aconteceu e sentindo o que você sentiu no dia daquele episódio. E isso vai te deixando cada vez mais triste. É nesse momento que os pensamentos negativos começam a invadir a tua cabeça. Você não tem mais disposição para sair de casa. Você só quer ficar no seu quarto, ouvindo música triste. O mundo lá fora parece não ter mais sentido. As pessoas que você considerava seus amigos parecem mais não se importar com você. O mundo parece preto e branco e você começa a avaliar:
se é melhor viver daquela maneira ou tirar a própria vida. Quem já teve depressão vai saber exatamente o que eu estou falando. É realmente isso que acontece. Porém, nesse momento, existem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são as pessoas que se entregam à situação. São as pessoas que se entregam àquela situação precária que estão vivendo e aceitam aquela situação temporária como se fosse algo definitivo na vida delas. E existe também o segundo grupo de pessoas, que são as pessoas que de alguma forma entendem que na vida sempre vai existir altos e baixos, que na vida os problemas sempre vão existir e o ser humano ele é maior do que qualquer problema e é capaz de vencer aquela situação. Esse segundo grupo de pessoas, eles não se entregam ao problema, mas pelo contrário, eles vão em busca da solução. E é sobre o comportamento desse segundo grupo de pessoas que eu vou falar para vocês hoje. Antes de gravar esse vídeo para vocês, eu estudei detalhadamente vários casos de pessoas que tiveram depressão, como por exemplo, a Beyoncé, Michael Phelps, Princesa Diana, Brad Pitt, nomes brasileiros como Whindersson Nunes, Anitta, Pedro Bial, Lucas Luco, dentre outros. Vários casos também de amigos pessoais, que eu tive o maior cuidado em poder mapear os comportamentos que essas pessoas fizeram e que levaram essas pessoas a saírem da depressão. Então o que eu vou falar para você aqui é algo totalmente possível, que se você aplicar na sua vida, você conseguirá sair da depressão, conseguirá vencer esse problema na sua vida. E eu tenho certeza, esse não vai ser o último problema da sua vida, vai vir outros e outros, e você vai superar todos os problemas que vêm na sua frente. Mas eu quero te ensinar agora os comportamentos que essas pessoas tiveram. Então preste muita atenção nesses comportamentos. O primeiro comportamento é: você deve aceitar que você tem a doença e procurar a ajuda de profissionais. Profissionais que te ajudem a cuidar da sua mente, psicólogo ou psiquiatra. Eu já te adianto que por mais que você esteja procurando como curar a depressão, é muito difícil você curar somente com práticas que você vai aprender aqui na internet. Você precisa da ajuda de profissionais, profissionais capacitados que estudaram e que vão passar para você o passo a passo para você sair dessa. Eu quero que você entenda que depressão é sim um problema. Eu não estou querendo dizer para você que você é um doente. Não, você não é, você está com a doença. E a diferença é, quando você está, você pode deixar de ter, simplesmente você curando. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Imagina que você está na sua casa agora, e você andando na sua casa, você fratura o seu pé. O que é que você vai fazer? Você vai ficar em casa sentindo dor? Ou você simplesmente vai ao médico para ser medicado? E lá, na sua consulta, o médico vai analisar o teu caso e saber se é necessário te passar algum medicamento para você não sentir mais dor, se é necessário imobilizar. Então, é esse cuidado que o profissional vai ter com você, tá? Então, é importante que você entenda que isso é uma doença, mas que pode ser curada. Agora você precisa de cuidados profissionais. É isso que o profissional vai fazer com você. Então, é muito importante que você tenha esse comportamento que todas essas pessoas fizeram. Por isso saíram da depressão. O segundo comportamento que você precisa ter para vencer a depressão, de uma vez por todas, é controlar os seus pensamentos. E o profissional que você vai buscar, ele vai ensinar para você como funciona o teu cérebro. O que acontece quando você pensa negativo? O que acontece quando você pensa positivo numa situação? Eu vou te dar um exemplo agora para você entender. Eu já passei por diversos momentos na minha vida. Momentos de muita felicidade, momentos de muita tristeza, de muita dor. Aos 12 anos de idade, eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu e eu presenciei o momento em que meu pai estava sendo enterrado no cemitério. E para mim foi um momento de muita dor, de dor profunda. E quando eu me pego hoje, se eu parar e começar a falar daquilo, se eu começar a lembrar daquele momento de tristeza, automaticamente já vai me dar uma vontade de chorar, um sentimento ruim de tristeza. E eu vou começar a me perguntar por que eu perdi meu pai tão cedo. Só que, olha que coisa interessante. No mesmo momento, quando eu começo a pensar
no nascimento do meu filho, que eu escutei o choro do meu filho pela primeira vez, que o meu filho me olhou pela primeira vez, que eu pude pegar o meu filho nos braços, que eu pude sentir o calor do meu filho, isso me dá uma alegria tremenda. E por que isso acontece se eu não estou lá? Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Por que essa emoção vem? Porque o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Então é muito importante você controlar os seus pensamentos. E o profissional que você vai buscar, ele vai te ensinar a controlar os seus pensamentos. Porque se você não controlar os seus pensamentos vão controlar você. Então é muito importante que você aprenda isso muito cedo, tá bom? É muito importante que você aprenda esse comportamento. O terceiro comportamento que as pessoas que saíram da depressão tiveram é evitar coisas negativas. Assistir filmes de terror, filme de suspense, passar muitas horas nas redes sociais, ficar com pessoas negativas próximas, ouvindo histórias negativas. Ele vai te explicar o que isso faz no teu cérebro. Quando você reclama, o que é que acontece? Ele vai te explicar o que você não deve fazer. E outra coisa muito importante também, você irá aprender, por sugestão até do seu profissional, que colocar uma boa música pela manhã para você despertar é muito positivo. Uma música que você gosta, que você assistir, ouvir, ler sobre histórias de pessoas que conseguiram vencer, vai também te inspirar a vencer. Você vai entender que você assistir vídeos motivacionais, colocar estímulos positivos no teu cérebro, vai fazer com que você tenha mais pensamentos positivos. Para cada um pensamento positivo que o nosso cérebro tem, nós temos milhares de pensamentos negativos. Então é dever seu entender que você precisa estimular o seu cérebro a pensar positivo, a ter pensamentos positivos. Ela vai te dizer também que é muito interessante você participar de grupos de amigos. Você está com amigos? Eu tenho um amigo meu que se curou da depressão simplesmente porque ele entrou num grupo de patins. Então encontre você também uma atividade que te gere prazer, que você se divirta com teus amigos. É muito importante que você tenha um contato com pessoas nesse momento. Terceiro comportamento: pare de focar naquilo que você não tem. Infelizmente, esse é um dos principais motivos que colocam as pessoas em um estado depressivo. É focar a todo momento naquilo que ela não tem. Por mais que você tenha muita coisa, eu citei para você o caso de vários famosos que tinham coisas grandiosas na vida, mas focaram em algo que elas não tinham. A Anitta, por exemplo, você pode encontrar entrevista da Anitta dizendo que por mais que ela tivesse sucesso profissional, por mais que ela tivesse dinheiro, por mais que ela tivesse fama, não só no Brasil, mas em outros países também, ela entrou em processo depressivo por conta da sua celulite. Em olhar para aquela celulite e querer a todo custo combater, atirar ela e ela não sair dali. E ela entrou em processo depressivo. Mas olha só quantas coisas ela tinha. Então a nossa mente é desse jeito. Você precisa entender isso. Você precisa olhar para as coisas que você tem, ao invés das coisas que você não tem. O quarto comportamento que você precisa ter para vencer a depressão: não queira mudar aquilo que você não tem controle. Eu vou te dar um exemplo prático disso. O Whindersson Nunes deu em entrevista recentemente para o Fantástico que uma grande causa da depressão dele, que contribuiu muito para o processo depressivo dele, foi simplesmente ele observar os comentários negativos de algumas pessoas. Tudo que ele ia fazer, as pessoas criticavam e isso foi consumindo a energia dele. Veja só quantas pessoas não admiram o Whindersson Nunes, quantas pessoas não elogiam o cara, mas ele foi focar onde? Onde ele não tinha controle, na opinião dos outros. E você não tem controle na opinião dos outros. Você não tem controle sobre como o outro deve agir. Imagina que você acabou um relacionamento, só que você não queria acabar aquele relacionamento, para você estava maravilhoso. Só que para outra pessoa, ela viu que era o momento de acabar. Entenda isso. Aceite que você não pode mudar o comportamento do outro. Aceite as coisas que acontecem na tua vida. Se você perdeu alguém que você amava tanto, sente o luto dessa pessoa, porque ela era importante para você. Mas é importante que você chegue um momento que você aceite que ela já terminou a jornada dela na vida. Então é muito importante que você entenda
que as coisas acontecem na sua vida e você precisa aceitar, tá? E aquilo que você não aceita, você tenta mudar, mas que esteja no teu controle. E não queira mudar os outros, não queira mudar a situação que já aconteceu. É muito importante isso. É importante você entender, a aprender a conviver com esse tipo de situação. Quinto comportamento: seja grato. Seja grato por tudo que você tem, pelas mínimas coisas que você tem na sua vida. Existem muitas coisas na sua vida, eu sei que existem, que pode fazer você ficar triste. Assim como na minha, se eu focar em coisas que eu não tenho, eu vou ficar triste. Mas se eu começar a olhar para mim, começo a olhar para a minha vida, e eu começo a perceber que eu ando, que eu falo, que eu enxergo, que eu tenho pessoas que gostam de mim, que eu tenho amigos, que eu tenho um ar para eu respirar, que eu tenho um sol para andar, que eu tenho uma perna para poder andar. Então, tudo isso faz com que você seja grato, que você agradeça. A gratidão, ela paralisa dois grandes sentimentos: o medo e a raiva. Você não tem como sentir raiva e sentir medo quando você é grato. Porque uma pessoa, quando ela é grata, tudo que vier para a vida dela vai ser para somar. Então agradeça pela sua vida, pela oportunidade de tentar aqui, pela oportunidade de você ser quem você quiser ser e que ninguém vai te impedir, porque o seu futuro só depende de você. Agradeça. E aí nós partimos para o sexto comportamento: esteja perto das pessoas que você ama. Nesse momento de dificuldade que você vai querer ficar recluso, que você vai querer ficar no quarto, lute contra essa vontade. Para você ter sucesso na sua vida, para você superar as dores da sua vida, você tem que aprender que a sua vontade não é você. Você tem que lutar contra a sua vontade. Você quer ficar no quarto, mas o que é aconselhável é você estar perto das pessoas que você ama. Converse com amigos, fale do seu problema, converse com seus familiares, busque ajuda. Alguns, eles não vão entender que isso é um problema, até porque não está no radar deles, eles não entendem isso. Às vezes o conhecimento das pessoas é bem pequeno com relação a isso. Mas você sabe, você está assistindo esse vídeo, você sabe que tem um problema. Então é importante cuidar disso. Converse com seus amigos, converse com profissionais, converse com as pessoas que você ama. O Lucas Luco deu uma entrevista que uma pessoa muito importante para curar a depressão dele foi o irmão. Estar perto do irmão, estar perto do pai e da mãe fez com que ele tivesse forças para sair do momento depressivo dele. Então é muito importante que você esteja próximo de pessoas que você ama. E por último, comportamento que todos eles tiveram, nenhum deixou de ter: muita fé. Você precisa entender que não importa o tamanho do seu problema, tem solução. Todo problema tem solução. Você precisa entender que você é forte para superar esse problema, que você é forte para superar essa adversidade. Você precisa entender que na sua vida sempre vai existir altos e baixos. E é assim, tá tudo certo. Momentos de alegria, momentos de tristeza, mas os dois passam. E esse momento na sua vida vai passar. Eu sinceramente confio que você pode sim vencer a depressão. E para provar isso, eu vou te contar uma história de uma garota que nasceu sem planejamento dos pais. Os pais simplesmente tinham um relacionamento e acabou que a menina nasceu. E através do nascimento dessa menina, os pais se separaram porque não queriam aquela garota. E a mãe, por ter que trabalhar, deixou ela com a avó. E por muito tempo, ela foi criada com os avós, até que a sua mãe decidiu mudar de cidade. E nessa cidade que ela começou a morar, ela tinha aproximadamente 9 anos e a sua mãe, por ter que trabalhar, deixava ela em casa. Por 3 anos, dos 9 aos 12 anos, essa garota foi abusada e violentada pelo tio e pelos primos. E por não aguentar mais aquela situação, quando ela completou 13 anos, ela decidiu ir para outra cidade para estudar. E ela acabou ganhando uma bolsa numa escola. E ela foi para outra cidade. Aos 14 anos, ela foi morar com uma amiga dela em outra cidade e começou a estudar. E nesse colégio que ela ganhou a bolsa, ela conheceu um rapaz, se apaixonou e engravidou. Com 9 meses, quando foi ter o filho dela nasceu com complicações e morreu. E essa garota, que já tinha sofrido abusos,
que tinha acabado de perder um filho, entrou em grande processo depressivo. Só que ela não desistiu de viver. E ela foi buscando sair daquela situação, até que ela, por ser muito comunicativa, ganhou um espaço numa rádio do colégio. E logo depois, ela foi para uma rádio da cidade. E pelo desempenho dela, ela foi para a TV, experimentar a experiência da TV. Essa mulher virou atriz, essa mulher virou apresentadora de TV, essa mulher comprou um canal de TV e essa mulher é hoje uma das mulheres mais poderosas dos Estados Unidos. Ela tem um patrimônio de aproximadamente 3 bilhões de reais. Eu estou falando da Oprah Winfrey. Essa mulher, ela representa a classe feminina de garra, de determinação, de vontade. E ela mostra com a história dela, por tudo que ela passou, que não importa o tamanho do problema, sempre vai existir uma solução. Eu quero que você aprenda com a história dela. Não importa o problema que você está vivendo agora, eu tenho certeza que a sua história é grandiosa. Futuramente, eu quero gravar um vídeo desse, talvez contando a tua história, contando a tua experiência de vida, porque eu tenho certeza que a tua história vai ajudar a vida de milhares de pessoas. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, afinal, toda semana eu coloco vídeos novos aqui para vocês. E é isso, meu líder, minha líder, aquele abraço e até a próxima.